Eu sou Anax, residente em hematologia. Fiquei designado hoje para apresentar esse ensaio clínico sobre a reposição de ferro venoso, mais especificamente a carboximaltose férrica, em pacientes que foram internados por insuficiência cardíaca aguda. Esse estudo foi publicado em novembro do ano passado pela Lancet. De evidências prévias, eles pesquisaram palavras-chave como reposição de ferro no paciente com insuficiência cardíaca e encontraram dois grandes estudos, que foi o FER e o CONFIRM. Porém, nenhum desses dois estudos objetivaram a avaliação prospectiva de pacientes com insuficiência cardíaca aguda com benefício na redução de mortalidade e nos reinternamentos após reposição de ferro venoso. Mesmo não tendo esse objetivo, esses dois estudos foram analisados através de meta-análise nos seus dados individuais, e aí foi visto que poderia ter sim esse benefício em redução de mortalidade e de reinternações de causas cardiovasculares após a reposição de ferro. Já sabia-se previamente que esse perfil de paciente com insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida, tem altos índices de deficiência de ferro, chegando a uma incidência aí de 80% nos pacientes, e que isso acarreta no mau prognóstico independente do grau de anemia. Então, foi feito esse ensaio clínico e eles marcam aqui que foi exatamente o primeiro ensaio clínico com esse objetivo, né? Eles randomizaram os pacientes para objetivar especificamente a redução de morte e de reinternações nos pacientes que receberam a carboximaltose férrica. Eles também fornecem aqui como valor agregado que esse é um dos primeiros ensaios, dos grandes ensaios que foram divulgados e que foram estudados durante a pandemia por Covid-19. De implicações clínicas, sabia-se previamente que a deficiência de ferro, independente do grau de anemia no paciente com insuficiência cardíaca aguda, acarreta numa pior qualidade de vida, pois o paciente aparentemente tem menor tolerância aos exercícios e que, devido a esses dois estudos, também poderia haver um nível de hospitalizações e morte, independente desse grau de anemia. Então, o objetivo desse estudo foi exatamente esse. Através da randomização, ele dividiu dois grupos, o grupo que recebeu placebo e o grupo que recebeu a carboximaltose férrica venosa. E antes da alta hospitalar, eles receberiam a primeira dose da carboximaltose férrica e acompanhamento prospectivo por 52 semanas. Foi um ensaio multicêntrico, ocorreu em 15 países, randomizado, duplo cego controlado. A gente vai ver daqui a pouco como foi feito esse cegamento. E os pacientes que foram selecionados tinham acima de 18 anos, tinham de ser internados por insuficiência cardíaca aguda descompensada, sendo a fração de ejeção abaixo de 50%. E esses pacientes, para serem inclusos, precisariam ter recebido pelo menos 40 miligramas de diurético venoso. De set points aqui da cinética do ferro, eles utilizaram uma ferritina abaixo de 100 ou uma ferritina entre 100 e 300, mais associada a uma saturação de transferrina abaixo de 20%. Sobre a randomização e mascaramento, as medicações que contêm ferro venoso, tendo nanopartículas marrom escura, eles cegaram os pacientes através da administração, tanto no placebo quanto no grupo carboximaltose férrica, em seringas pretas. E aí eles distribuíram, através da randomização, aleatoriamente o número equitário nos dois grupos, através de um algoritmo pré-estabelecido com alguns critérios clínicos e pessoais de cada paciente, que estão aqui nessas tabelas. Então, eles utilizaram sexo, raça, comorbidades prévias, o nível de classe funcional da insuficiência cardíaca desses pacientes, as medicações que eles utilizavam, e até níveis de BNP e pró-BNP. Em relação à reposição de ferro... Max, desculpa, a gente não está conseguindo ver os slides. O meu do computador parou no primeiro slide e do celular ele não está passando. Aqui também não está aparecendo. Espera aí, eu vou reiniciar aqui de novo.
Tá vendo agora? Sim, deixa eu ver se eu estou vendo aqui no celular, porque no computador está dando certo. No celular tá dando para ver aqui também. Tudo certo, Ana. Certo. Certo. Em relação ao método do estudo, vocês estão vendo o slide do método aí? Que aqui no celular não está aparecendo ele, não, mas eu acabei de passar. Sim, tá aparecendo. Está aparecendo? Tá Pronto. vendo os demográficos dos pacientes. Eu já estou no slide seguinte, que é o slide do método. Está aparecendo não, então. Você quer me mandar a apresentação que eu vou compartilhar por aqui? Manda, professor. Eu vou mandar agora no seu WhatsApp. Rapidinho. Agora tá em método, agora apareceu sim. Eu acho que está tendo um delay aqui. Mas eu vou mandar para a professora para ficar mais fácil. Recebeu aí, professora? Recebi, vou compartilhar. Vocês estão vendo? Vocês estão enxergando o slide, gente? Estamos. Sim, Está sim, aparecendo. tá aparecendo. Pronto. Em relação aos métodos, como eu falei, pode passar, professora, no slide seguinte. Pronto, aí foram os dados que eles incluíram no algoritmo, e aí, com base nesses dados pré-estabelecidos, o algoritmo distribuiu aleatoriamente os dois grupos, igualitariamente para o número X de pacientes. Pode passar. Em relação ao procedimento da aplicação das doses. As primeiras 2 doses foram consideradas as doses de reposição do ferro no grupo da carboximaltose. E essas 2 doses, a primeira foi realizada antes da alta hospitalar e a segunda dose foi realizada até 6 semanas após a alta hospitalar. E essa dose de reposição foi considerada com base no déficit basal de ferro, que aí eles pegavam a hemoglobina do paciente e o peso do paciente. Mas houve 2 doses de manutenção na 12ª e 24ª semana somente nos pacientes que tiveram a cinética do ferro refratária a essa reposição de ferro e naqueles pacientes que ainda ficaram com hemoglobina entre 8 e 15 gramas por decilitro. E aí a eficácia e segurança das aplicações das doses ministradas de carboximaltose foram avaliadas na 4ª, 12ª, 36ª e na última semana, que foi a 52ª semana.
Essa avaliação de eficácia e segurança foi avaliada ambulatorialmente e também por telefone, já que houve as limitações durante o estudo da pandemia do Covid-19. Pode passar para a seguinte. Nos resultados, o estudo objetivou como desfecho primário um desfecho composto de redução da mortalidade associada à redução da hospitalização desses pacientes após a alta hospitalar, por motivos cardiovasculares. E como eu disse, esse acompanhamento foi de 52 semanas. E como desfecho secundário, eles desmembraram esse desfecho composto do desfecho primário em tempo de em mortalidade cardiovascular e reinternações, mas também adicionaram dois desfechos secundários, que foi o tempo da hospitalização até a alta hospitalar, o tempo da primeira hospitalização, e também tempo perdido por hospitalizações que ocorreram depois da primeira alta hospitalar. Todos esses dados de reinternamento, de óbito e de desfechos primários e secundários foram analisados por um comitê independente e foi aqui onde houve o segundo cegamento. O primeiro cegamento foi na administração das doses de carboximaltose, nas seringas pretas, e a análise dos dados dos pacientes que intercorreram durante o estudo foi o segundo cegamento, o segundo mascaramento desse comitê. Como adendo, o artigo deixa claro que o impacto da pandemia por Covid-19 em relação à epidemiologia em si, das doenças cardiovasculares, mas também da limitação ao acesso a serviços, não pode ser contabilizado, ou seja, é imprevisível o impacto que isso teve nos resultados das pesquisas que foram realizadas durante a pandemia por Covid-19. Aqui, só mais uma vez, como foi a randomização, através daqueles critérios pré-estabelecidos, foram selecionados 1.525 pacientes, mas após a exclusão, ficaram 1.108 pacientes, dos quais 567 foram alocados no grupo da carboximaltose férrica e 565 pacientes foram alocados no grupo placebo. O acompanhamento iniciou em 21 de março de 2017 até 30 de julho de 2019. Pode passar. Em relação ao desfecho primário, que foi aquele desfecho composto de redução de mortalidade associado a hospitalizações. Ele comparou os dois grupos e viu que o grupo da carboximaltose férrica teve menores números de eventos, 293 eventos contra 372 eventos no grupo placebo. Porém, isso não atingiu relevância estatística, como a gente pode ver ali no P, acima de 5%. Seguinte. E aí ele mostra exatamente essa tabela, dessa comparação desse desfecho primário. Porém, não houve relevância estatística exatamente por conta disso, e mais lá para o fim ele vai teorizar sobre por que eles acham que não houve relevância estatística em relação a esse desfecho primário. Seguinte. Como desfecho secundário, eles desmembraram esse desfecho primário e aí ficou o número de hospitalizações. E aí foi visto que no número de hospitalizações o grupo da carboximaltose férrica internou bem menos do que o grupo placebo, e esse desfecho secundário teve relevância estatística. O segundo desfecho secundário foi na incidência de mortes cardiovasculares, e foi visto que os dois grupos não tiveram diferença estatística. 77 pessoas morreram no grupo da carboximaltose e 78 pessoas morreram no grupo placebo. O terceiro desfecho secundário que eles viram foi outro desfecho composto da associação do primeiro internamento após a alta hospitalar com a diminuição da morte por causa cardiovascular. E aí foi visto que no grupo da carboximaltose férrica foi menor em relação ao grupo placebo e também teve relevância estatística. No slide seguinte, a gente vê exatamente o gráfico da figura 2, mostrando todos esses cenários. No gráfico A ali, há esse desfecho primário, que teve essa associação da redução de hospitalizações com morte cardiovascular. Foi menor no grupo da carboximaltose férrica, mas se a gente vê o P ali, realmente está acima de 5%. Os demais desfechos secundários ali no C, com redução das hospitalizações por insuficiência cardíaca, foi menor no grupo da carboximaltose, assim como nos demais slides. Ali no D a gente vê redução de morte cardiovascular, que foi igual nos dois grupos, e no E
ver aquele desfecho secundário também, que foi composto de, primeiro, internamento associado à redução de morte cardiovascular, que também foi menor no grupo da carboximaltose. No slide seguinte, ele fornece uma imagem não só do internamento, mas do número de internamentos de pacientes, né? Os pacientes que não foram internados foi um grupo maior, aliás, no grupo da carboximaltose, ou seja, o grupo da carboximaltose internou menos do que o grupo placebo, e também em número de internamentos, exceto ali nos pacientes que internaram 2 vezes, que foi igualitário nos 2 grupos, os pacientes da carboximaltose internaram menos também no número de vezes. Ali, os pacientes que internaram 1 vez foi menor no grupo da carboximaltose, 3 vezes e 4 vezes também foi menor. E até mais de 4 vezes foi menor no grupo da carboximaltose. Ele fornece um quarto desfecho secundário, que foi exatamente o dia perdido por hospitalizações. Então, ele pegou os pacientes que foram hospitalizados, somaram os dias que eles ficaram e dividiram por 100, aí fizeram essa média estatística de que também no grupo da carboximaltose houve menos dias perdidos, 369 dias por 100 pacientes por ano, em comparação com 548 dias por 100 pacientes por ano no grupo placebo, e isso também teve relevância estatística. Ele diz que a média dos pacientes que receberam carboximaltose férrica de dose administrada foi de 1.352 miligramas ao final do estudo, e no que tange a cinética do ferro e a hemoglobina, no final do estudo também foi visto que os níveis de hemoglobina e cinética do ferro foram bem superiores no grupo da carboximaltose em comparação com o grupo placebo. De discussão aqui na conclusão, ele conclui que, de fato, aquele desfecho combinado primário ficou aquém da significância estatística, P ficou acima de 5%, porém, eles concluíram que, no que tange o número de internamentos por insuficiência cardíaca, houve uma significância estatística em relação ao grupo da carboximaltose, que internaram bem menos do que o grupo placebo, e também no número de dias perdidos por internamento, que também foi menor no grupo da carboximaltose. E todos esses benefícios vistos no estudo não objetivaram e foram independentes do grau de anemia, né? Então, eles só reporam com base na cinética, independente do grau de anemia e da sua correção, ou seja, da correção de anemia, os pacientes se beneficiaram da reposição de carboximaltose. Nesse último slide, ele desmembra os subgrupos, né, estatisticamente, daquele desfecho primário, e aí ele levanta a hipótese de que não houve relevância estatística devido a um subgrupo específico, que foi a etiologia da insuficiência cardíaca, que ele dividiu em isquêmica e não isquêmica. E aí ele fala que o grupo da etiologia não isquêmica é um grupo que tem uma miscelânea muito grande e que o impacto da deficiência de ferro nesse grupo se torna bastante incerto. E talvez por isso não houve relevância estatística no resultado final. Mas se observar em vários subgrupos do estudo, houve sim redução de morte cardiovascular através da reposição da carboximaltose férrica. Excelente, Anax. Adorei sua apresentação, viu? Muito bom. E esse artigo foi, na verdade, quem passou para a gente foi o David, que eu acho que não conseguiu entrar para assistir, mas ele mostrou que teve um comentário numa rede social, não lembro exatamente qual, e ele acabou passando e eu, né, no final das contas, o que a gente queria era realmente tentar discutir um pouco. Esse artigo, ele entra naquilo que a gente tem trabalhado já no EMOSSE, e no Ceará há alguns anos, que é tratar a anemia de outra forma que não só a transfusão, né? E aí vem uma questão simples, né? Que eu não posso esperar o paciente ficar ruim para eu começar a tratar. Como você falou nesse estudo, a deficiência de ferro é muito frequente na população em geral, também muito frequente na população com insuficiência cardíaca, e talvez a gente tenha uma razão para isso quando a gente pensa que muitos desses pacientes usam AS e podem ter algum sangramento, né, gástrico associado a isso, mesmo que a gente não perceba isso clinicamente.
e a outra razão que são pacientes que se reinternam com frequência. Né? Quem trabalha com paciente com insuficiência cardíaca sabe que normalmente é um paciente que a gente espera que ele fique um pouco da vida dele dentro do hospital. E isso leva também à espoliação pela coleta de exames, né? A gente acaba tendo uma prática meio agressiva de coletar exames, e isso pode levar à espoliação também e deficiência de ferro. É uma quantidade muito grande, né, de pacientes que têm essa complicação, e é um estudo que trouxe uma luz para que a gente tenha outros estudos parecidos que abordem essa mesma forma de cuidar do paciente, né? Então, PBM, né, para quem está conhecendo o termo agora, é um termo em inglês de Patient Blood Management, e é uma forma de cuidar do sangue do paciente. Antigamente se falava muito sobre uso racional de hemocomponentes, né? Hoje isso é uma parte muito pequena do cuidado do paciente que pode vir a precisar de transfusão. O PBM é uma abordagem multidisciplinar focada no paciente, focada no cuidado do sangue, focada na hemostasia, nas causas de anemia, para a gente tentar realmente tratar aquele paciente, tratar o sangue daquele paciente como se fosse ouro. Ou como diz a chefe, como se fosse o champanhe mais caro do mundo, né? E eu fiquei muito feliz aqui também, porque tem Dr. Lindenberg aqui nessa discussão, né? E o Dr. Lindenberg é responsável técnico pela Agência Transfusional de Messejana, do Hospital do Coração de Messejana, que é o maior hospital cardiológico, né, aqui do Ceará. Sim, Denise, estou aqui aprendendo hoje. Muito satisfeito, doutor Vamos Lindenberg. lá. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua experiência em relação a isso, pode ser? Posso. Vai ser não preparada, não estruturada, mas pode contribuir. A dificuldade do Hospital de Messejana, Denise, por ser hospital-escola, não está estruturado a adesão dos residentes. Então, eu sempre tenho que, cada ano, fazer esse resgate. A segunda é que o staff ele é de várias formações. Agora é que nós estamos, mais ou menos, alinhando a formação. Então, vários grupos de cirurgia, eles vinham de Hospital do Coração de São Paulo, vinham do próprio INCOR, Ribeirão Preto, assim por diante, cada um queria imprimir um certo modo de fazer. No entanto, há 6 anos, nós constituímos um grupo e formatou umas propostas, como fosse um protocolo chamado Hemoguia. Ele já está superado, né? A gente não incluiu, apenas citou no Hemoguia a possibilidade de usar o PBM, e particularmente a utilização de anemia. Mas temos assim casos de sucesso muito bons, com adesão plena quando se trata de testemunho de Jeová. A gente, eu acho, dá um ritmo talvez de umas 5 ou 6 grandes cirurgias ano no hospital de testemunho de Jeová, e aí a gente otimiza bastante aí essa parte, né, da evitar anemia, né, e fazemos. Então, é aceitável. Agora, a pediatria lá é um pouco expandida, né, vai até 18 anos, também aderiu, né, mas precisamos de reforço. Tem um ambulatório de ICC. Agora mesmo eu convidei para participar do ambulatório de ICC nosso, que é o conhecido serviço de transplante de coração. Estamos aqui a Germana, que é aí do HU, a Juliana, o Juan, que é o cirurgião-chefe, o João Davi, que é o cardiologista, né? E passei para o grupo todo, mas particularmente para esses, né? Para sensibilizá-los mais ainda. Entendeu? Então, essas são minhas colocações iniciais, fico à disposição para a gente fazer outros comentários. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Lindenberg. Eu queria só comentar mais 2 coisas em relação o que esse estudo pode representar para a gente, né? Nesse momento, todo mundo sabe que está faltando leito hospitalar no mundo inteiro. E o que a gente sabe em relação, o que a gente, né, teve uma diferença estatisticamente significante nesse estudo foi exatamente a reinternação e o tempo de internação hospitalar, né?
Então, a gente consegue ver que o uso da carboximaltose férrica, que é uma apresentação de ferro disponível no Brasil, né, conhecido, a marca é o Ferrinject, ela pode realmente evitar essa reinternação. E quando a gente pensa em reinternação, a gente tem que pensar em custo hospitalar. Um leito de UTI, por exemplo, é um leito extremamente caro. Fizeram há um tempo atrás uma avaliação do custo de um leito em Messejana. Eu não sei se o doutor Lindenberg chegou a ver esse valor, mas era algo em torno do leito de enfermaria, gente. Algo em torno de R$1.000 por dia o leito de enfermaria. E uma dose, um tratamento de carboximaltose férrica, quando eu faço 1 grama mais 500 miligramas, daria mais ou menos uns R$1.200, R$1.300. Então, teoricamente, é extremamente custo-efetivo, a partir do resultado desse estudo, fazer a carboximaltose férrica nesses pacientes. E é uma coisa que a gente tem que começar a trabalhar, né? A custo-efetividade dos tratamentos que a gente coloca. Isso sem considerar, gente, a coisa mais importante é não internar um paciente se ele pode não ser internado, né? Independente de ter leito, independente de qualquer outra coisa, eu estou colocando o meu paciente num ambiente hospitalar, com risco de infecções hospitalares, né? Com risco de evoluir com alguma complicação mais séria, às vezes com risco de desenvolver algum quadro, inclusive psiquiátrico dentro do hospital, né? Pela internação, a gente sabe que o delírio é muito comum, principalmente no paciente mais idoso, que é geralmente a faixa etária do paciente com insuficiência cardíaca. E talvez, né, a custo-efetividade seja direcionado, né? A gente talvez tenha que trabalhar aquele paciente que você conversou, né, Anax, que é o paciente com insuficiência cardíaca isquêmica. É o paciente que ali naquele gráficozinho, eu vou botar aqui de novo, ele dá, né, deixa eu só colocar aqui, ele dá uma animação grande na gente. Deixa eu só colocar aqui para vocês verem. Vocês estão conseguindo ver o slide, né? Aqui a gente vê, ó, para quem não tem costume, né? Aqui a gente tem, para o lado esquerdo, favorecendo o uso da carboximaltose férrica, quer dizer, quanto mais para a esquerda tiver, melhor é o benefício da carboximaltose férrica na população. E do lado direito, favorecendo o placebo, quer dizer, não adianta fazer carboximaltose férrica. E a gente tem algumas populações, e aqui a etiologia da insuficiência cardíaca isquêmica vai ter uma redução aí, talvez, de 40%, né, na mortalidade, na hospitalização. Então, no desfecho primário composto, talvez eu consiga, com essa população, reduzir em torno de 40%. Isso é um número muito, muito grande, gente. Não é um número pequeno, não, né? Se a gente for pensar o tanto de paciente que a gente tem com insuficiência cardíaca rodando o mundo. Franklin, você está aí? Estou. Pronto, e aí? Comente um pouquinho, por favor, Franklin. Dessa vez eu não vou ter muita coisa para comentar, não, Denise, né? Já. Mas parabéns pela apresentação, certo? Mais uma pergunta mesmo, né? Assim, se tem alguma ideia de por que os pacientes com ICC, né? Porque 80% dos pacientes com ICC têm ferropenia, se alguém sabe sobre isso, uma dúvida mesmo. O artigo colocou até 80%, Franklin. Vi uma quantidade muito alta, né? E talvez valha a pena a gente fazer um estudo, né? Talvez um estudo local para tentar avaliar isso. Né? A gente não tem disponível de forma simples pelo SUS a carboximaltose férrica, apesar de que existe um processo da CESA de aquisição, né? É uma droga que, quando a gente compara com o sacarato de hidróxido de ferro, que é o noricurum, né? É uma droga muito mais cara, mas em relação a custo do paciente estar indo tomar 3 vezes por semana, às vezes durante 3 semanas, aquela medicação, né? E o carboximaltose férrica, ele vai lá e toma 2 dias no máximo, em 2 semanas diferentes, talvez também seja melhor em relação a custo a questão da carboximaltose férrica. Mas a gente tem o sacarato de hidróxido de ferro disponível, inclusive pela Hemoce, né? Talvez a gente se anime, né, Franklin, um dia fazer um estudo sobre isso, ajudar aí com o doutor Lindenberg, pegar os pacientes de Messejana, pelo menos os inscritos de ciência cardíaca. Vamos lá, Frank. Vamos lá, Frank. Messejana. Tem a Germana aí pertinho da gente, que está aí, a Cardio, que é a chefe do ambulatório lá. A gente pode fazer isso, né?
para cá. A anemia lá para a gente, os nossos pacientes, realmente é um fator independente de complicação em termos de rejeição aguda e também crônica dos transplantados. Isso porque eles procuram a nossa emergência quando entram realmente em insuficiência aguda, né, e quando chego, dependendo da emergência, Frank, Denise e colegas, o colega, de repente, quando vê lá que tem, certo, uma hemoglobina ali em torno de 8, 8 e pouco, tá, e já quer transfundir, muitas vezes fica difícil, faz transfusão à revelia, impõe aquele negócio todo. Resultado, a aula sensibiliza. A gente tinha a melhor sobrevida no Brasil, até, eu acho, uns 6 anos atrás, a melhor qualidade de sobrevida no Brasil de transplante cardíaco era nossa aqui. Eu digo porque nós temos um time lá de futebol, sempre a gente perdia nos jogos comemorativos para os transplantados nossos. E, de repente, começou a ter lá uma epidemia de transfusão, né? Mudou alguma coisa na emergência, no nosso ambulatório, resultado, nós perdemos essa melhor qualidade no primeiro ano de vida, porque fomos sensibilizando os nossos pacientes, que eram candidatos, alguns, né, para transplante. Até que a Luciana conseguiu, acho que a Luciana não está aqui com a gente, conseguiu, na época, filtros para deleucocitar, viu, Denise e Franklin? E aí, eu me lembro que ela doou para a gente 1.000 filtros. Eu disse, vou deixar destinado aqui para os pacientes messejando. Foi com que a gente deu uma melhorada e mudou a curva, realmente estava comprometendo a nossa sobrevida pós-transplante. Mas, assim, eu acho que é quase um imperativo ético, viu, Denise? A gente tentar colocar um protocolo desse, porque você falou em custo efetivo, de fato é o custo efetivo, além do grande drama, né, emocional, para você internar um paciente com insuficiência cardíaca, uma cardiopatia dilatada, na hora que você chama, ou ele vai para se internar, é um terror ou é uma alegria muito grande para ele. Ou ele acha, vou ser transplantado agora, ou então não vou, é um drama, não é? A internação para os nossos pacientes lá, Denise, é uma situação de muito drama, muito dramático para todos. Mas, se quiser, depois a gente pode conversar e avançar nisso, viu? Assim, no sentido... Eu gosto muito da Germana e da Juliana, mas o grupo todo lá é muito bom. O Jefferson é bom, o Jean, sabe? O Jefferson já agora de fora, passou uma temporada fora, está muito empolgado com o doutorado dele, né? A gente podia fazer uma coisa aí, né? E é uma coisa, um estudo nosso bem local. Estou muito feliz com a iniciativa. Vai para cá, essa aula ficou gravada, vai ficar, Denise? Assim, a gente está sempre gravando as aulas, a gente vai tentar colocar eu sei. do EMOS, doutor Lindenberg. Aí, quando eu tiver com essas aulas na plataforma, eu aviso no YouTube do EMOS, certo? É porque, Denise, eu queria aproveitar, e na segunda-feira, todas as segundas-feiras, às 20 horas, tem sessão clínica do ambulatório de CC, sabe? E se a gente puder fazer um reprise, liberar para o grupo, né? Assim, para... Muita gente já não teve a oportunidade de participar, viu? Mas depois você me ensina como é que a gente pode fazer isso. Tá bem? Ótimo, maravilha. E aí lembrar, gente, que assim, uma coisa muito importante, o paciente, a gente quer manter uma hemoglobina maior do que 8 nesses pacientes com insuficiência cardíaca, né? Isso é opinião de especialista. Nós não temos nenhum trabalho randomizado na literatura provando que essa manutenção acima de 8 é benéfica para o paciente às custas de transfusão, mas hoje é essa a recomendação. Infelizmente, a gente ainda vê solicitações de transfusão com hemoglobinas maiores, né? Recentemente, eu discuti um caso em que o médico queria acima de 10, e esse é um paciente de altíssimo risco para sobrecarga circulatória associada à transfusão, que é a maior causa de mortalidade nos pacientes submetidos à transfusão, ainda mais nesses pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com insuficiência renal, né, que não toleram muito o volume que a gente está dando. Então, quanto menos a gente transfundir esse paciente, é melhor. E se eu tenho uma causa tratável para anemia, né, a gente está vendo aqui que não é raro a ferropenia, a gente deve tratar essa causa. E aí a gente vai tratar com ferro, a gente não trata com transfusão. Essa sessão é uma sessão que ela está ficando cada vez mais abrangente, né? Estou vendo aqui médicos da Hemorrede participando,
fico muito satisfeita com isso. A gente tem tentado aproximar os médicos da Hemópolis, estava até conversando agora com a doutora Luciana e com a Luani, né? Luani está aí, inclusive, que a gente tem que tentar aproximar mais a equipe médica dos hospitais, da hemorroide, desculpe. E essa sessão com os residentes da hematologia é uma sessão que ela foi, né? Ela já está há muito tempo, né, Franco? Eu acho que uns 3 anos, que ela vem funcionando regularmente. A gente deu uma pausa no passado por conta do Covid, porque era presencial essa reunião inicialmente, mas é uma reunião que vem sempre trazendo artigos novos, algumas coisas mais consolidadas na literatura, para a gente realmente ter a melhor prática para os nossos pacientes. Não só prática transfusional, mas a prática de cuidar do sangue do paciente. E aí esse cuidado muitas vezes envolve ferro, envolve eritropoetina, né? E nós estamos atualmente, eu falei que hoje de manhã eu estava até brincando, que a gente está com uma epidemia de sangue raro. A gente está com 4 pacientes atualmente com sangue raro sendo atendidos pela Hemópolis. E isso é um fato meio complexo. Tem paciente que a gente consegue resolver, tem paciente que a gente está tendo que pedir sangue fora. Mas hoje de manhã, por exemplo, veio uma paciente, né, Franco, em que o Franco está ajudando a conduzir, de Canindé, que tem um anti-Luteran B. Esse é um anticorpo contra o antígeno de alta frequência. Foi o primeiro caso que a gente diagnosticou no laboratório aqui do Hemópolis. A gente tem uma outra paciente aqui do estado do Ceará que também tem um anticorpo, mas que foi visto esse anticorpo numa neurocirurgia em Ribeirão Preto. Então, é o nosso primeiro paciente com anti-Luteran B, e ela foi transfundida por sangramento uterino anormal, associada ao uso do Marevan. Então, talvez fosse uma paciente que nunca na vida teria precisado transfundir se tivesse sido manejada com ferro, com eritropoetina, de outra forma, né, que não fosse a transfusão. Agora, a gente tem uma paciente com sangue raro, com anticorpo que reage para tudo na vida, e que a gente vai ter que dar um jeito de resolver a vida dela. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. E está com caso agora no IJF também, um anticorpo de alta frequência que hemolizou tudo que o paciente recebeu, que a gente não sabe nem que anticorpo que é. Então, assim, é só lembrar que a transfusão, ela imuniza para HLA, né, doutor Lindenberg, essa questão da rejeição do transplante, ela imuniza contra anticorpos antígenos eritrocitários, Exato. e que isso dificulta muito a vida do nosso paciente no futuro, né? Então, quanto menos a gente transfundir nossos pacientes, melhor para eles e melhor para nós, né? Franco, você quer conversar alguma coisa? Boa tarde, quero lembrei de comentar, assim, reforçando o que a Denise falou, né, sobre o cuidado com o sangue do paciente, né, assim como na insuficiência cardíaca a gente tem uma grande prevalência de ferropenia, né, de anemia e com ferropenia ou só ferropenia, nos outros pacientes essa prevalência também é grande, né, porque a ferropenia, né, uma das deficiências, é a deficiência nutricional mais prevalente no mundo todo, né, mesmo em países desenvolvidos. Então, para a gente lembrar dos nossos pacientes, nos nossos pacientes oncológicos, nos nossos pacientes com insuficiência renal crônica, nos nossos pacientes né, com pneumopatias crônicas, da gente pesquisar, né, a deficiência de ferro, e se for o caso, repor. Né? Lembrar que a ferritina normal, né, por si só, não diz que o paciente não tem deficiência de ferro. Né? Nesse trabalho, ele coloca a ferritina entre 100 e 300, mas com a saturação menor do que 20, também com uma possibilidade de deficiência de ferro e uma necessidade de repor. Então, para a gente lembrar nesse cuidado com o paciente, daquele paciente oncológico, você pesquisar, né, esses pacientes grávidos, você pesquisar a deficiência de ferro e já repor o ferro para que isso minimize a necessidade dele, caso ele precise ser transfundido, né, para minimizar as necessidades transfusionais. Outra, mas lembrar disso, reforçar o que tu falaste em relação ao cuidado do sangue do paciente. Obrigado. Eu queria só completar uma coisa, Franco, que você falou, né? A gente ainda tem a questão do paciente dialítico. O paciente dialítico, ele não consegue excretar a epsidina, que é o regulador do ferro do nosso corpo, né? E a ferritina, para esse paciente, a gente considera ferropenia até de níveis 600, 800 de ferritina. Abaixo disso, a gente pode tentar repor o ferro, porque a gente sabe que o metabolismo do ferro está todo atrapalhado pela incapacidade de depurar a epsidina, e a gente tem que lembrar que esses pacientes também se beneficiam muito da não transfusão, né? Quanto menos eu transfundo um paciente com insuficiência renal,
melhor para ele, porque é menos arenização de HLA, menos risco de rejeição, maior chance de conseguir um enxerto, né? Então, a gente tem que lembrar disso também. A gente acaba esquecendo que tem um ferro aí no meio do caminho, atrapalhado na doença renal crônica. Então, a gente, às vezes, tem que fazer mais do que habitualmente a gente faria de acordo com o nível de ferritina. Quem mais quer comentar alguma coisa? Karen, você hoje está com o microfone, tudo certo? Quer falar alguma coisa? Luani? Enquanto a Luani, eu não sei se a Luani vai conseguir falar, mas eu queria falar para vocês que a gente tem um ambulatório de PBM, né, sendo colocado em todos os hemocentros da hemorrede. Nós temos protocolos de indicação de ferro intravenoso, temos protocolo de indicação de eritropoetina, né, protocolos médicos do hemócio. Toda a liberação ou é realizada diretamente pelo médico do hemócio em alguma das unidades, ou quando a gente tiver uma necessidade para algum outro hospital, né, que não seja um paciente que veio diretamente para o ambulatório, o hemócio a partir de uma discussão de caso com o hemoterapeuta de sobreaviso, então é o hemoterapeuta que fica na imunodistribuição, discute o caso para definir se o paciente tem indicação real daquela medicação para a gente fornecer para esse paciente. Essa é uma prática, sinceramente, extremamente admirável do hemócio, que já está sendo realizada já há alguns anos, e é o hemócio tratando do paciente como ele deve ser tratado, né? A gente entende, o hemócio entende o paciente como a função para o paciente, não só uma função de fornecer sangue, mas de dar o melhor cuidado para o sangue do paciente. Então, eu sou orgulhosa de trabalhar aqui, eu fico muito orgulhosa de trabalhar no hemócio, porque eu desconheço uma instituição no Brasil que tem o mesmo papel que o hemócio tem no cuidado dos seus pacientes. E é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa, gente? Então tá bom. Semana que vem a gente está de volta, então toda quarta-feira a gente discute algum artigo aqui nessa sessão. Muito obrigada por terem vindo. Anax, adorei sua aula, foi ótimo. Muito obrigada pela apresentação, viu? Tchau, pessoal. Boa tarde. Parabéns, Denise. Reforço suas palavras com relação ao hemócio. Muito obrigado pela parte que nos toca. Fico muito feliz. Sou testemunho, né, que a gente faz isso em Messejana. A gente precisa aí, nós estamos juntos aí, os nossos CEPREX da vida, né? Sabemos disso. Um abraço, parabéns, fique com Deus. Tchau, tchau.